E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adeline e hoje vamos falar sobre a preparação para a cirurgia ortognática. Bem, eu tô no processo de preparação para minha cirurgia ortognática, já fazem mais ou menos aí que eu tô nessa preparação, uns 2 anos e meio mais ou menos. E eu tô nessa preparação para realizar a minha cirurgia ortognática aqui na Alemanha, né? Antes de vir para a Alemanha eu procurei muito sobre esse assunto e não encontrei material nenhum na internet, para falar a verdade. Então eu espero que, se você mora na Alemanha ou pretende vir para a Alemanha e precisa dessa cirurgia, talvez esse vídeo também possa te ajudar muito. No caso aqui da Alemanha, como funciona a parte do seguro, né? Geralmente o seguro que a gente tem normal, aqui você tem ou o seguro estatutório ou o privado. Eu tenho o estatutório. Quando eu vim pra cá, algumas pessoas falaram pro meu marido que talvez a gente fosse mais indicado a gente fazer também um seguro extra odontológico, né? E foi aí que eu fui pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Primeiro, a cirurgia ortognática, ela não é considerada uma cirurgia estética, né? Porque ela realmente não é uma cirurgia estética, já que ela visa colocar o seu maxilar na melhor posição, né? Pra arrumar a sua mordida. Geralmente quem tem o problema ortognático, a sua mordida, ela não tá no lugar adequado, né? Falando assim bem leigamente, gente, eu não sou especialista, né? E então, por esse motivo, ela não é estética, né? É uma cirurgia funcional. Então, por este motivo, o seguro estatutório, o seguro normal, ele cobre a sua cirurgia. Aqui na Alemanha, quando você precisa fazer um tratamento odontológico, o seguro, ele cobre até os 18 anos. Após os 18 anos, você paga integral por esse tratamento, até onde eu pesquisei e eu entendi, ok? Mas no caso, em alguns casos, e um deles é cirúrgico, se seu caso for cirúrgico, o seguro ele vai cobrir uma boa parte desse tratamento, porque geralmente para você fazer uma cirurgia, você tem que esperar você ser maior de idade, e por esse motivo o seguro ele arca com as despesas de uma boa parte do tratamento. Então eu pesquisei, achei sobre tudo isso e falei pro meu marido, eu acho que a gente não precisa de um seguro extra odontológico, porque o meu caso é cirúrgico, né? Eu sempre soube que meu caso é cirúrgico, porque eu já usei aparelho há 10 anos atrás. Eu usei o aparelho, a dentista me informou que era cirúrgico, mas por motivos financeiros, né, eu não tinha possibilidade nenhuma de fazer essa cirurgia. Hoje em dia eu sei que tem muitas pessoas que conseguem pelo SUS, ou essas universidades que têm o curso de odontologia, às vezes também tem um projeto aí ortognático. Tem alguns meios hoje em dia, tem alguns seguros que cobrem no Brasil alguma parte também, alguns que cobrem tudo, mas na época, quando eu comecei o meu tratamento no Brasil, eu não tinha essa informação, né? E também não sei se existia na época, eu tinha meus 15 anos de idade, naquela época não era tão comum a internet ainda como ela é hoje, não tinha tanta informação assim na internet, então eu não sabia dessas coisas, então simplesmente eu fiz um tratamento odontológico normal, né? A dentista falou pra mim, me informou da necessidade da cirurgia, porém, como eu não tinha condições, ela falou que ela iria fazer o melhor possível, né? E aí eu fiquei muitos anos com o aparelho, muitos anos mesmo. Eu fiz trocas de dentista aí nesse meio tempo, mas eu fiquei acho que quase 10 anos com o aparelho. Quando eu tirei, pra mim não foi assim totalmente satisfatório a conclusão do tratamento, porque eu fiquei com espaços entre os dentes, né? Mas enfim, né? Eu achei que aquilo era o melhor que eu poderia conseguir. Depois disso, alguns anos passaram, aí uns 5 anos passaram, 3 anos passaram, e o meu dente começou a ir muito pra frente, e eu tava totalmente satisfeita com aquilo, então eu resolvi que eu ia colocar aparelho de novo. Foi nesse momento que eu e meu marido, a gente conversou e a gente decidiu que a gente ia sair do Brasil. Ele recebeu uma oportunidade na Alemanha, viemos pra Alemanha,
e por isso eu pesquisei muito antes de vir sobre tratamento odontológico. Eu não estava nem cogitando a hipótese da cirurgia, eu cogitava mais assim, realmente recolocar o aparelho aqui, né? Só que no Brasil eu não achava muita informação, também porque eu não tinha o nome das seguradoras e tudo mais, e eu não achei nenhum vídeo informativo na internet sobre tratamento odontológico aqui na Alemanha. Então, quando eu cheguei, que aí meu marido falou, olha, a gente tem esse seguro aqui, dá uma olhada, vê se a gente precisa fazer um extra odontológico pra você, né? Tudo isso que eu já contei, né? Então eu fui lá, pesquisei e achei essas informações. Tendo em vista isso, marquei com o dentista, fui lá e ele me explicou que ele daria pra mim 3 opções de tratamento. Uma seria recolocar o aparelho e só ajeitar os espaços que estavam e empurrar o meu dente que estava muito pra frente para trás novamente. A outra seria colocar um aparelho só nos 4 dentes da frente para ajeitar aquele que estava mais me incomodando. E a terceira seria a cirurgia. E aí ele já me informou que as 2 primeiras opções o seguro não ia cobrir nada e a terceira opção o seguro ia cobrir uma boa parte do meu tratamento. E aí eu saí de lá, na verdade, muito feliz, porque eu sempre quis fazer essa cirurgia, né? Eu nunca fiz por questões financeiras. E aí ele me explicou que o que eu teria que pagar era a manutenção do aparelho. Trimestralmente eu receberia uma fatura na minha casa. Essa fatura trimestral seria, cada vez ela viria com um valor diferente. Ele falou assim, a primeira vem um pouquinho maior, que, se eu não me engano, a primeira veio no valor de uns 100 e poucos euros. E as seguintes vieram até hoje com 13 euros, 18, 20. Mas ele me falou que no final do tratamento todo, provavelmente eu teria pagado aí nessa fatura trimestral, num total, ele falou 700 euros. E ele também me informou que essa fatura trimestral eu deveria guardar todas elas, porque ao final do tratamento, quando o dentista falar que o tratamento acabou, está completo, eu poderia pegar essas faturas trimestrais, enviar para a seguradora e conseguir o meu dinheiro de volta integralmente dessas faturas trimestrais. Então, até agora, o que eu paguei? Mensalidade do aparelho e essas faturas trimestrais. A manutenção do aparelho, no caso, eu não terei reembolso de nada, mas essas faturas trimestrais, sim. E ele também me informou que a cirurgia em si, eu também provavelmente pagaria uma parte, mas ele não saberia me falar muito bem o valor, né? Mas ele chutava ali em torno de 1.000 euros. Bem, então eu saí do dentista, já liguei pro meu marido, toda feliz, porque eu sempre quis fazer a cirurgia, eu não fui no dentista com essa intenção, apesar de ter olhado ali no site, né, que quando o seu caso é cirúrgico, a seguradora ela pagaria uma boa parte. Então eu saí de lá assim, ó, com um sorrisão, né? Fiquei muito, 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 muito feliz. E aí liguei pro meu marido, contei meio por cima, quando ele chegou em casa à noite nós conversamos melhor, ele falou, é o que você realmente quer fazer? Você tem certeza que quer fazer? Eu falei, tenho, eu quero fazer a cirurgia. Ele falou, então faça. E aí entrei em contato de novo com o dentista, marquei uma consulta e aí a gente começou a preparação. Primeira coisa que você tem que fazer é comprovar para o seguro aqui na Alemanha que você realmente precisa dessa cirurgia. Então, o que eu fiz, né, o procedimento foi ir ao dentista, fazer a documentação do aparelho. Aqui na Alemanha, a gente faz a documentação do aparelho no próprio consultório do dentista, pelo menos comigo foi assim, né? Eu digo isso porque, pelo menos na cidade que eu morava no interior de São Paulo, quando a gente precisava fazer uma documentação de aparelho, alguma coisa assim, algum exame um pouquinho mais complexo, nunca era no consultório do dentista, né? Geralmente a gente ia em um consultório que é só pra isso, né? E aí você pagava a parte também. Aqui não, você faz no próprio consultório do dentista e eu não paguei nada por isso, aí o seguro já cobria também. Então eu fiz toda a documentação do aparelho, o dentista ele enviou para o seguro e aí ele também me indicou um cirurgião, porque não é ele que faz a cirurgia, né? Ele cuida só
da preparação para cirurgia e depois eu vou no cirurgião dentista para ele, de fato, que é ele quem vai fazer a cirurgia, né? E aí eu fui no cirurgião dentista, ele falou que sim, eu precisava da cirurgia, atestou lá em um documento e também enviou para o seguro. Tendo enviado esses documentos para o seguro, eu esperei 3 meses para receber a confirmação se o seguro ia ou não aprovar, né, o meu caso. Aqui na Alemanha, geralmente as coisas demoram um pouquinho mesmo. Geralmente, quando demora, exatamente, pelo menos até hoje, a minha experiência foi tudo que eu precisei, assim, de alguma aprovação ou de alguma resposta de algum órgão, demorou 3 meses. E também porque na época, quando eu fiz isso, era final de ano, e aí tem Natal, Ano Novo, então demorou 3 meses. Mas depois desses 3 meses, dessa ansiedade constante, todo dia lá, abria a caixinha do correio e falava, ai meu Deus, é hoje, mas nunca era. Mas até que chegou um dia que estava lá a minha cartinha, aí a hora que eu olhei, eles tinham aprovado. Aí no outro dia já o dentista entrou em contato comigo, falou que ele também tinha recebido a aprovação do seguro e que nós já poderíamos marcar para fazer a colocação do aparelho. Aí, ok, eu fui lá no dentista, né? Aí ele me explicou mais alguns detalhes do tratamento e também me informou que se eu quisesse colocar aqueles aparelhos transparentes, né? Porcelana, interligado, tem várias coisas lá, né? Aí eu teria que pagar a parte, né? Seriam 200 euros para colocar o de cima e 200 para o de baixo, ou seja, 400 euros. Mais que o aparelho tradicional, normal, o seguro cobria. Eu falei pra ele que eu não importava, poderia colocar o tradicional mesmo, afinal são 400 euros, não é mesmo? E ele também tinha me informado que esse aparelho transparente, às vezes ele podia quebrar alguma coisa, e ele mesmo não indicava eu colocar ele em cima, só embaixo. Ou era o contrário? Ah, não lembro mais. Sei que, enfim, eu tinha um de cima ou de baixo, que ele falou que era melhor eu não colocar o transparente, que era melhor eu colocar esse normal porque era mais resistente, corria menos risco de quebrar. Então eu falei pra ele que eu não me importava com isso, que a única coisa que eu queria era colocar o aparelho e arrumar esse negócio aqui. Aí ele pegou e colocou esse... Aí a gente não foi nesse dia, né? Daí eu marquei um outro dia pra voltar lá e aí eu fiz a colocação do aparelho. E aí eu comecei esse processo, né? Que é um processo longo, é uma jornada longa de fazer essa preparação para a cirurgia. Então eu estou nesse processo ainda não tenho uma data marcada, eu tive que mudar de dentista, infelizmente, né, porque a gente acabou mudando de estado aqui dentro da Alemanha, e aí não tinha como, né, eu ir toda vez, uma vez ao mês, lá no outro estado para fazer a manutenção do meu aparelho. Então mudei de dentista, mudei de cirurgião e agora tô com uma nova dentista e estamos ainda fazendo esse processo de preparação. Vamos lá, vamos ver, né? Se esse ano eu ainda consigo fazer a cirurgia ortognática. Sempre me perguntam se eu estou ansiosa para isso. Para a cirurgia em si, eu não fico pensando muito nisso, porque eu sei que vai ser o pós-operatório. É um pós-operatório um pouquinho sofrido, né? Já que não é uma cirurgia assim tão simples, né? Mas o que eu mais tô ansiosa é pra ver como vai ficar, né? Porque apesar da cirurgia ortognática, a função maior dela, eu acho, né? É colocar a sua mandíbula no lugar, né? Fazer a oclusão dela pra sua mordida ficar normal, né? Digamos assim. E eu sempre digo que a estética é o bônus da cirurgia ortognática, né? Mas eu tô louca pra ver como vai ficar, porque eu sempre fico vendo, participo de vários grupos e eu fico vendo antes e depois. Eu sou classe 2, né? O meu queixo, ele é retraído pra dentro. E eu fico vendo antes e depois do pessoal classe 2, eu fico, meu Deus, esse povo fica muito lindo! Então eu tô bem curiosa pra ver como vai ficar. Nesse processo de preparação, eu já percebi que algumas coisas no meu rosto mudam. O dentista já me explicou, eu também já pesquisei muito. Quando você tá fazendo esse processo de ortognática, você tem que ter em mente que não é um processo pra você ficar linda. Você vai ter que começar a ficar um pouquinho feia ali, um pouquinho torta, pra depois você ficar maravilhosa, né?
No meu caso, o que eu noto que mudou é que o meu queixo ele tá um pouquinho torto para esse lado aqui, né? Esse meu dente tá um pouquinho mais para trás do que esse, porque no caso eu também tenho o empecilho aí, né? Eu tenho empecilho porque esse meu dente é um implante, então eles não podem mexer muito, então eles vão mexendo para depois arrumar tudo no lugar. Então esse também é um dos motivos que eu fico assim, eu sempre pergunto muita coisa pra dentista, eu acho que eu devo ser a paciente mais chata dela, mas eu sempre pergunto muita coisa, que nem eu fui na dentista ontem, e aí eu notei, né, que esse estava indo mais pra trás, o implante ficando mais pra frente, eu perguntei, mas depois vai ficar tudo na mesma direção, né? E ela falou, não, vai, é que a gente precisa fazer isso pra movimentar outros dentes atrás e tudo mais. Então é uma coisa assim que eu sempre pergunto, eu sempre tô pesquisando, fico vendo antes e depois e tô ansiosa pra ver o meu depois. A cirurgia em si, eu acho que eu vou ficar ansiosa mesmo quando marcarem a data, quando falarem, olha, você vai operar tal dia. Ou quando eu já começar a fazer os exames preparatórios, né? Vai ser tal, vai ser tal, vai ser tal. Sei lá. Eu acho que ali sim eu vou começar a ficar mais preocupada com a cirurgia em si do que agora. Agora eu não penso nisso. Né, eu comentei, né, que o dentista ele não sabia me informar o valor que eu ia pagar pela cirurgia, mas o cirurgião, né, depois eu acabei indo no cirurgião para conseguir a aprovação do seguro. O cirurgião me passou o valor e é mais ou menos isso mesmo, mais ou menos 1.000 euros. Na verdade, é 980 alguma coisa, 988, 989, não sei, é quase 1.000, né, mas não chega a ser 1.000. Mas é isso que eu vou pagar pela cirurgia em si, né? O resto é o seguro cobre. E o único dinheiro que eu vou ter reembolso é essas faturas trimestrais, que nem eu falei. Mas eu acho que se você mora aqui na Alemanha ou você mora no Brasil e tá com dúvida se você quer fazer cirurgia ortognática, eu tenho uma coisa só pra te falar. Faça. Se você realmente se sente incomodada com a sua aparência, ou se você tem dor de cabeça, às vezes causada pela sua má formação, né, de mandíbula, faça. Às vezes a gente tem tantos outros problemas que podem ser ocasionados por isso. Eu mesma tinha desvio de septo, eu descobri que eu poderia ter feito essa correção de desvio de septo agora, né? Porém, eu já fiz algum tempo atrás, eu tinha um seguro no Brasil, ele cobria a correção de septo, então eu fiz a cirurgia para corrigir meu septo e eu aproveitei e tirei as minhas amígdalas também, né? Eu precisava muito fazer essa correção de septo, porque o meu septo direito, acho que era o direito, ele, em vez de ele ser retinho, né, seu septo ele tem que ser reto. Ele era totalmente fechado, eu só respirava por um lado do nariz. Na verdade, eu respirava pela boca mesmo, eu não respirava pelo nariz, né, eu respirava pela boca. Então eu fiz, né, porque o meu seguro cobria, então eu fiz. Mas se você tem esse problema, é uma outra coisa que também você conversa com o seu cirurgião, que ele pode resolver na cirurgia ortognática. Outra coisa que é simples, né? Mas assim, às vezes as pessoas geralmente quando vão comer um hambúrguer, alguma coisa, mordem assim, né? De frente. Eu, por exemplo, eu não consigo. Se eu vou comer alguma coisa na rua, ou eu tenho que ficar tirando os pedaços assim pra comer, porque eu não consigo morder de frente, porque os meus dentes aqui, né? Meu maxilar superior é bem mais pra frente do que o inferior. E eu não consigo morder que nem as pessoas mordem, né? Então eu tenho que ficar tirando pedaços e colocando na boca, ou eu vou mordendo de lado, assim, né? É uma coisa constrangedora e é uma coisa que às vezes a gente não pensa, sabe? Porque é simples de você arrumar. Tá, o pós-operatório é difícil, a cirurgia, ela não é uma cirurgia tão simples, mas também não é nenhuma cirurgia que te traga grandes riscos, né? O que o doutor já me informou, né, o cirurgião já me informou, que pode ser que eu fique com falta de sensibilidade, né, em alguma parte do rosto ou da boca aqui, que depois eu posso fazer fisioterapia para tratar isso, né. Sei lá, tem algumas complicações que você tem que se informar com o seu médico, é sempre importante você se informar com o seu médico, mas no meu caso, sinceramente, eu acho que não tem nada que me faria desistir dessa cirurgia. Na última vez que eu fui no cirurgião novo,
Meu marido, inclusive, me acompanhou e tinha uma menina na recepção que ela tinha acabado de operar e o doutor mostrou pra gente o antes dela, né, e o depois. Só que o caso dela, ela era classe 3, né, que é quando você tem o seu queixo projetado mais pra frente, né? O meu é retraído, né, pra trás, e o dela era pra frente, ela era classe 3. E a hora que o meu marido viu o antes e o depois dela, ele falou, nossa, mas mudou muito, será que você vai mudar tanto assim? Aí eu falei pra ele, eu não sei se eu vou mudar tanto assim, mas geralmente eu já vi antes e depois. Geralmente quando você é classe 3, você muda bastante o seu rosto, né? Mas quando você é classe 2, você muda, mas acaba não mudando tanto assim. Mas então é isso, gente. Eu falo com muita empolgação sobre esse assunto, porque é um assunto, é uma situação na minha vida que eu esperei por muito tempo e eu tô muito animada pra chegar logo esse dia. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre cirurgia ortognática, deixa eu saber aqui nos comentários. Eu sempre vou estar postando a evolução aqui do meu tratamento na Alemanha e sobre a minha operação, para mostrar um pouquinho para vocês, porque eu sei também que tem muito brasileiro vindo para o exterior, às vezes até para a Alemanha, e às vezes quer fazer essa cirurgia e não sabe muito bem como funciona aqui, né? E se você tá no Brasil, tá na Alemanha, tá em qualquer lugar do mundo e você precisa da cirurgia, faça, pense bem e faça, né? Não deixe pra depois, não. Se você tem a oportunidade de fazer, faça. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho das notificações e, por favor, deixa o seu like aí pra mim, tá bom? E até um próximo vídeo. Tchau, galera!